Olá, boa noite a todos, que alegria. Estamos no nosso sexto encontro. Nossa jornada tem uma caminhada já percorrida, com esforço, dedicação de cada um aqui. A gente hoje vai dar continuidade às habilidades de tolerância ao mal-estar. Mas antes, como sempre, vamos fazer um recap daquilo que vimos no quinto encontro. No encontro passado, nós começamos a ver as habilidades de aceitação da realidade. E nós passamos por cada uma delas, e eu deixei também de TIC, tarefa interpessoal de casa, algumas videoaulas de outras ferramentas para vocês verem com calma em casa, voltar, treinar, assistir quantas vezes necessário for. No encontro passado, nós vimos essas três primeiras, e eu deixei, essas quatro, na verdade, e eu deixei Mindfulness de pensamentos atuais para treinar, juntamente com outro vídeo que fala sobre hábitos. Então, nós vimos, no encontro passado, a habilidade de aceitação radical, lembramos o que é aceitação radical, conversamos sobre isso, falamos o que deve ser aceito e por que aceitar a realidade. Essa é uma das habilidades mais importantes para que a gente possa aprender a tolerar o mal-estar do momento, de uma realidade que está sendo muito difícil para nós. Aceitar radicalmente a realidade. Lembrando que não significa concordar com ela, ok? A segunda ferramenta que nós vimos foi redirecionamento da mente. E ali nós aprendemos a como fazer isso. Vimos o passo a passo e treinamos exemplos para que vocês aprendam a fazer um passinho de cada vez. Observar aquilo que está difícil de aceitar, comprometer-se intimamente, fazer novamente isso e desenvolver um plano, uma solução, aquilo que é efetivo fazer frente a esse impulso de ação, a dificuldade que está se apresentando. Boa noite, Juliene, boa noite a todos aí que estão acompanhando pelo YouTube também. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo um recapitular do quinto encontro para a gente chegar hoje no nosso sexto encontro. Tem muita coisa nova pela frente. A terceira habilidade que nós vimos no encontro passado foi estar disposto. Não tem como mudar se não antes estarmos dispostos à mudança. E aí a gente viu 5 passos também dessa ferramenta maravilhosa. Vocês começam a perceber que elas são um contínuo, que elas são dinâmicas e que nós precisamos juntá-las, trabalhar com elas no entendimento de que uma está ligada à outra. A gente separa para entender, para consolidar o aprendizado, mas vocês vão entender que estar disposto, redirecionar a mente, mindfulness dos pensamentos atuais, enfim, elas são ferramentas que caminham juntas. A outra ferramenta que caminha junto, em aceitação da realidade, é meio sorriso e mãos dispostas. Treinar o meio sorriso e mãos dispostas, precisamos treinar. O nosso corpo precisa desse comportamento, dessa performance para perceber que você está aceitando a realidade. Não é só falar eu estou aceitando, é aceitar com a mente, o coração e com o corpo. Aceitar por inteiro. E eu deixei como tarefa interpessoal de casa para vocês assistirem Mindfulness dos pensamentos atuais. Por quê? Para você praticar. Por isso eu deixei para vocês verem em casa. E também o vídeo A Mente que Ama Hábitos. Se você não assistiu, por favor, assista para compreender como formam-se os hábitos em nós, e não só os bons hábitos, mas os maus hábitos também. Então, para substituir vícios ou maus hábitos, a gente precisa compreender, antes de tudo, por que a gente tem uma tendência a agir nesse padrão. Por que o cérebro, por isso que eu coloquei a mente que ama hábitos, porque economiza energia. Hábitos é uma forma de economia de energia e o cérebro adora economizar energia. No nosso encontro de hoje, nós vamos dar continuidade às habilidades de tolerância ao mal-estar, porém nós vamos ver um outro eixo, nós vamos ver habilidades para situações de crise. Então nós vamos passar pela habilidade STOP, TIP,
prós e contras. Vamos ver, se tudo der certo aqui, a técnica de Grodin, e vou deixar para vocês outras ferramentas para casa, para vocês treinarem durante essa quinzena, ok? Então vamos lá. Habilidades de sobrevivência à crise. Por que essas habilidades estão aqui? Que momento que a gente vai usar isso? A gente vai entender. Antes de eu passar para o próximo slide, eu queria que vocês se recordassem. Se você não assistiu os vídeos que falam sobre ansiedade, eles são essenciais para agora. Por quê? Porque quando a gente entra em crise, a gente entra no modo luta e fuga. Ou seja, o nosso corpo se prepara para lutar ou fugir. Ele está percebendo uma ameaça real, ainda que ela possa não ser, mas para o seu cérebro é. E aí ele já disparou no seu organismo toda uma rede de respostas lá nas glândulas suprarrenais, já liberou adrenalina e já começou a acontecer um monte de mudança em você. Então nós temos uma tendência a agir pelo impulso. Lembra dos estados da mente? Mente racional, mente emocional, mente sábia. Na hora da crise, a mente está mais pro emocional, porque na ansiedade eu só quero resolver o que está me causando ansiedade, eu não consigo pensar em mais nada. E até para resolver o que está causando ansiedade, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu estou tendendo para a emoção, não estou conseguindo analisar muito bem a realidade. Então, vamos ver o que a gente pode fazer nesse momento de crise. Vocês vão entender que, no momento de crise, eu primeiro preciso ativar ferramentas para a crise. E só então, ferramentas cognitivas, como aquelas que vimos agora há pouco no último encontro, prós e contras, né? A gente vai checar fatos lá em regulação emocional, quando a gente vê o módulo, enfim. Mas aqui é a prioridade, é a crise. Vamos então entender o que é essa crise. Quando que eu uso habilidades para sobrevivência à crise? Bom, nós temos alguns pontos que vão deixar bem claro aqui para vocês. A gente vai usar para sobreviver à situação sem piorar. Muitas vezes, frente a algumas situações, a gente acaba piorando a situação, porque a gente age no calor da emoção, fala ou faz aquilo que não é efetivo para aquela situação. A gente também vai usar para aceitar a realidade como ela é no momento. Então, a gente também está trazendo aquele componente de aceitação da realidade que vimos no encontro anterior. A gente também lança a mão dessas ferramentas para tornar-se livre da mente reativa. Lembra que eu falei? O impulso de ação, uma reatividade alta. Então, quando eu lanço mão de ferramentas para sobrevivência à crise, eu ajudo a minha mente a diminuir essa reatividade. Gente, é importante sinalizar para vocês exatamente o que está escrito aqui. As habilidades de tolerância ao mal-estar, elas são um contínuo de mindfulness. Então, de trazer a nossa mente para o aqui e agora, sem julgamento, sem se apegar às emoções, sem se apegar à situação. Por isso, a gente destaca que a gente deve observar a situação que nos causa desconforto. Observar, lembre que observar para nós já conversamos sobre isso, implica em saber descrever os fatos, não em julgar. Então, sem postura crítica, julgadora. Quando que eu estou em crise? Aqui tem alguns pontos que vai ajudar. Quando é muito estressante para mim, e lógico, você não se compare a ninguém, você só pode se comparar a você mesmo. Ela é de curto prazo, ou seja, ela não vai durar muito tempo, mas ela causa um mal-estar muito grande. Ela passa, você sabe que passa. Mas enquanto ela está presente, você faz coisas que às vezes não é efetivo, não te ajuda e nem ajuda os outros. Ela cria pressão intensa para resolver a crise agora. Por isso que a gente age impulsivamente e reativamente. Porque ela cria essa pressão. Então a gente vai usar habilidades para sobrevivência à crise em algumas situações. E eu destaquei para vocês o que Marsha Linehan nos orienta. Autora dessas habilidades. Olha só, ela fala assim, quando você estiver com dor intensa, que não pode ser resolvida rapidamente. Essa abordagem que eu estou compartilhando com vocês, esse treinamento, ela é extremamente efetiva com pessoas que sofrem com fibromialgia, dores crônicas, dificuldades de regulação emocional ou atencional. Então, nessas crises, nós precisamos lançar mão primeiro de ferramentas para nos trazer a linha de base, para só então fazermos uso de outras ferramentas para resolver os problemas. Então, essas são ferramentas como uma malinha de emergência. Então, quando você estiver com dor intensa que não pode ser resolvida imediatamente,
você quiser agir de acordo com suas emoções, mas isso só irá piorar as coisas. Então eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso, mas essa certeza está vindo da onde? Quando a gente vai checar os fatos, a gente vai ver que a gente está baseado em emoções, a gente caiu na armadilha, tem uma resposta baseada somente no nosso sentimento. Raciocínio emocional, perdão, é o nome da armadilha. Quando eu caio numa tendência a agir conforme a minha emoção no momento. É importante destacar que as nossas emoções são enganosas. A palavra de Deus já nos fala, enganoso é o coração do homem. E por que que isso é importante a gente refletir, alinhando aqui as escrituras? Porque de fato o é. As emoções são fundamentais, mas elas não necessariamente ditam a realidade dos fatos. Então, nós precisamos submetê-la a um questionamento. Só que a gente está emocionado e não vai conseguir. Então, o que a gente faz primeiro? Usa as ferramentas de sobrevivência à crise. Depois a gente vai usar as outras. Mas primeiro a gente traz a mente para o equilíbrio, para a linha de base. Terceiro ponto, a mente emocional, ela pode estar ameaçando subjugar você. E você precisa se manter hábil. Então, é o momento que você pode lançar a mão das ferramentas também. É uma outra situação. 4, você estiver sobrecarregada, sobrecarregado, mas demandas precisam ser atendidas. Então, você está naquele momento, quem nunca? Passo muito por isso. A gente está sobrecarregado de demanda, mas a gente tem uma responsabilidade que a gente tem que arcar. E aí, eu vou desregular emocionalmente na frente das pessoas, dos meus clientes? Não. Eu lanço mão de uma ferramenta, trago minha emoção para a linha de base, uso outras ferramentas, trago uma qualidade melhor e sigo. É isso. Então, você pode estar sobrecarregado, se você se sentir sobrecarregado, lance mão dessas ferramentas. Outra situação, se a estação for extrema, mas os problemas não puderem ser resolvidos imediatamente. Então, você pode estar muito eufórico para algo, seja o que for, e você não está com condições de resolver ali aquilo. Então, também pode lançar mão das ferramentas. Agora, a gente faz uma advertência. Não use ferramentas para sobrevivência à crise, para problemas do cotidiano. Existem outras ferramentas, tá? Não é para qualquer problema, é para crise. Para resolver todos os seus problemas da vida, ou para tornar sua vida digna de ser vivida. Não, não é sobre isso. O nome mesmo diz, para crises, tá bom? É só uma advertência. Então, são essas as ferramentas para tolerar eventos, impulsos de ação e emoções dolorosas, quando não é possível melhorar as coisas imediatamente. A gente pode lançar mão dessas ferramentas aqui. Vamos passar por cada uma delas. A primeira que eu quero apresentar para vocês é stop. Pare. Então, vamos entender. 4 letrinhas, vamos ver esse acróstico. Pare, recue um passo, ou seja, se distancie daquela situação, da emoção, da pessoa, daquilo que está causando crise. Observe e prossiga em mindfulness. Vamos entender cada passo desse aqui. S, stop em inglês, então não apenas reaja, pare, congele, não mexa o músculo. Suas emoções podem tentar fazê-los agir sem pensar. Mantenha-se no controle. Então, a primeira coisa é trazermos o posicionamento seu, o seu estar disposto de falar, não, para, eu não vou seguir nesse impulso. Eu vou observar, eu vou fazer passo a passo. Recue um passo com relação à situação. O que significa isso? Dê um tempo. Isso não é fraqueza, isso não é covardia, isso não é imaturidade, isso é sabedoria. Deixe passar. Respire fundo, oxigene seu corpo, sua mente. Não permita que seus sentimentos o façam agir impulsivamente. Percebe que isso é um posicionamento, é uma intencionalidade? Eu parei, recuei, não permiti que as emoções, meus sentimentos façam agir. Nós não somos reféns das nossas emoções, nós podemos sim fazer diferente o que temos feito. Observe o que está acontecendo dentro e fora de você.
E aí tem algumas perguntas importantes que a gente precisa fazer. A gente já parou e a gente precisa fazer. Qual é a situação? Quais são meus pensamentos e sentimentos? O que os outros estão dizendo ou fazendo? Porque até então a gente está preso só na nossa emoção, que é fruto da interpretação que demos para a situação. Então é um convite para a gente observar além disso. Haja com consciência. Ao decidir o que você vai fazer, leve em conta seus pensamentos, sentimentos, a tal situação, os pensamentos e sentimentos das outras pessoas. Então, é um convite para a gente abrir a perspectiva do nosso olhar. Pense sobre suas metas. Não abandone seus objetivos. Pergunte à mente sábia quais ações vão melhorar ou piorar essa situação. Se eu fizer isso, pode melhorar ou piorar? Se eu falar isso aqui agora, pode melhorar ou piorar? Se eu bater nessa mesa agora, pode melhorar ou piorar? Se eu quebrar esse prato, pode melhorar ou piorar? E assim por diante. Então, essa é a primeira. É só uma que nós estamos conhecendo. Comecem a juntar cada uma delas a partir de agora. A segunda ferramenta tem a ver com que as perguntas que fizemos em stop. Prós e contras. Bom, como o próprio nome da ferramenta diz, a gente vai usar toda vez que a gente tiver que decidir em duas formas de agir. Então, eu estou indeciso. Eu estou entendendo que eu devo fazer isso ou isso. Como que eu sei qual é a melhor decisão? Prós e contras é uma ferramenta que você deve usar e abusar na sua vida em tomadas de decisão. Use sem moderação. Olha só, um impulso de ação configura a crise quando ele é muito forte e quando agir de acordo com ele irá piorar as coisas em longo prazo. Nós já falamos sobre isso. O que eu vou fazer nessa ferramenta? Eu vou fazer uma lista dos prós e contras de agir conforme esse impulso de ação de crise. Então, eles podem consistir em comportamentos perigosos, aditivos, ou seja, viciosos, prejudiciais, bem como pode significar ceder, desistir ou evitar fazer o que é necessário para construir uma vida que você quer viver. Então, você vai fazer uma lista. Eu criei uma ferramenta com 4 áreas para você responder exatamente esses prós e contras, vocês já vão ver. Então, nessa ferramenta, você vai fazer listas. Por exemplo, você vai fazer uma lista de prós e contras de resistir ao impulso de ação de crise, ou seja, de tolerar o mal-estar e não ceder. Então, prós de agir conforme meu impulso de ação. Contra de agir conforme meu impulso de ação. Nós vamos ver. E nós vamos ver também prós de não agir conforme meu impulso de ação e contra de não agir conforme meu impulso de ação. A gente vai já ver isso. Então, você vai usar um cartão para avaliar os dois conjuntos de prós e contras. E eu convido você a treinar com esse cartãozinho aqui, tá? Então, antes que o impulso de crise avassalador aconteça, antes que você esteja na crise, olha que interessante. Até coloquei um reloginho aqui, ó. Antes da crise, a gente vai tentar fazer. E aí a gente vai fazer, ó, escrever seus prós e contras e levar com a gente. A gente vai ensaiar, gente. Entendam que habilidade se ganha com treino. Então, como é que eu tenho habilidade em fazer prós e contras? Eu tenho habilidade treinando. Lápis, papel, prós e contras. Então, você vai ensaiar. Então, se você tem uma tendência, por exemplo, a ceder a um impulso de fumar, de beber, de comer doce, de falar palavrão, de brigar, de se machucar, são impulsos de ação. Você de tirar cabelo, né, sobrancelha, cílios, tem várias questões dentro da psicologia que a gente trabalha e que a gente pode ver benefícios treinando essas habilidades. Então, eu posso ter comigo esse cartão lembrete e visualizá-lo com constância para fazer conexões cerebrais, ajudando o novo hábito do meu cérebro, entendendo o que é efetivo para cada situação, o que escolher para cada situação. Olha só,
Quando uma crise avassaladora acontecer, você revisa seus prós e contras, você pega a sua lista e lê várias vezes. Por isso é importante que você leve consigo. Então, qual é a minha dificuldade? Qual é o meu comportamento problema? Qual é um impulso que eu sigo, que eu percebo que eu tenho? Uma dificuldade doce? O que que é? Então a gente tem que avaliar e trabalhar em cima disso, tá? Olha só, imagine as consequências positivas de resistir ao impulso de ação. São perguntas que a gente pode fazer. Pense nas consequências negativas de ceder a comportamentos de crise. A gente vai pensar no quadrante. Lembre-se das consequências passadas quando você agiu de acordo com o impulso de ação de crise. Então, são questionamentos, vocês têm esse material para vocês refletirem na hora de fazer o exercício e se acostumar a fazer essas questões. Esse é o cartão lembrete, e a gente vai ver dentro dele exatamente cada quadrante, ó, eu dividi aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4. São 4 quadrantes. No primeiro quadrante está escrito prós de agir por impulso. E aí eu pergunto e você responde mentalmente aí. Pensa num impulso que você tem lutado. Pensa numa tendência nociva que você tem lutado. Escreve. Qual a vantagem de você ceder a esse impulso? É isso que está perguntando aí. Prós de agir por impulso. Qual é a vantagem de eu agir por esse impulso? Aí você escreve. Ah, eu me satisfaço na hora, eu me alivio da tensão. Pode ser. 2. Qual é o contra de agir por impulso? Aí você precisa pensar. Qual é a desvantagem de agir por impulso? Eu não desenvolvo uma tolerância ao mal-estar, eu estou me prejudicando porque isso está fazendo mal para a minha saúde, eu estou me prejudicando porque isso está fazendo mal para o meu relacionamento, eu tenho aumentado a minha ansiedade, enfim, você vai colocar o contra de agir por impulso. Qual é a vantagem ou pró de não agir por impulso? Qual é a vantagem de não agir por impulso? Ah, eu ganho resiliência, eu fico mais tolerante ao mal-estar, eu ganho maestria nas habilidades que eu estou treinando e etc. E qual é a desvantagem ou contra de não agir por impulso? Qual é o contra? Qual é a desvantagem de não agir por impulso? Se a vantagem, vou fazer vocês pensarem, se a vantagem de agir por impulso é se aliviar, logo, a desvantagem de não agir por impulso é ter que lidar com a tensão, com o mal-estar. Entende? Nesse tipo de raciocínio. Então, eu convido você a fazer o seu cartão lembrete, desenvolver essa habilidade, isso vai lhe ajudar não só para a questão de impulso, mas para a tomada de decisões também. Qual é a vantagem de escolher isso, desvantagem de escolher isso, vantagem de não escolher isso e desvantagem de não escolher isso. Serve para tomada de decisão também. Vamos para a habilidade TIP. TIP também é um acróstico e é uma habilidade de tolerância ao mal-estar para situações de crise. Vamos lá. A TIP sugere alterar a fisiologia corporal. Então, nós podemos usar e devemos usar e ajudar pessoas, por exemplo, em ambientes públicos, seja no hospital, seja na igreja, seja na escola. Você está vendo alguém em crise de ansiedade, você pode e deve, com muita educação e carinho, ajudar essa pessoa a usar essa ferramenta para voltar à linha de base, para ela se acalmar, certo? Para poder, então, retomar os procedimentos que são necessários em cada ambiente desse. Então, altera a fisiologia corporal e, por isso, traz a mente para a linha de base, tá? Então, para reduzir a mente emocional extrema rapidamente, lembre-se das seguintes habilidades. Vamos lá, ver cada uma delas. O T, mude a temperatura do seu rosto com água fria para acalmar-se rapidamente. Então, aquela condição que a gente fala, vamos lavar o rosto? Me acompanha, vem aqui, né? Tenha lá um sabonete cheirosinho, uma toalha limpa, ofereça seu lavabo, ofereça para lavar o rosto e peça para a pessoa não ter pressa, sentir a temperatura da água, sentir o aroma do perfume do sabonete
entende? Respirar fundo ali, sentir. Lembra de mindfulness? Atenção plena no momento presente. É o antídoto da ansiedade. Então, a gente vai trazer a atenção. Aqui é uma sugestão de Marsha Linehan, prendendo a respiração, coloque seu rosto em uma bacia com água fria, ou mantenha uma compressa de água gelada, ou bolsa de água fria, se você não tem uma pia, né? Pode ser uma toalhinha gelada, sobre os olhos e bochechas. Também é uma manobra legal que dá para fazer. Segure por 30 segundos e mantenha a água acima de 10 graus. Então, às vezes a gente está no trabalho e está realmente estressante. Até, eu já fiz a experiência, sabe, gente, com lencinho umedecido. Então, o lencinho umedecido, geralmente, ele é bem fresquinho, bem geladinho. Então, coloco o lencinho, eu coloco aqui no pescoço, um pouco aqui. O lencinho tem um cheirinho gostoso, eu me conecto com aquele aroma também, intencionalmente, faço uma pausa, né, para sentir a temperatura, sentir o aroma. É uma manobra que auxilia a gente rapidamente voltar à linha de base. Mas ela não é só isso, tá? A gente também pode ativar um exercício intenso. É uma outra forma. Tem pessoas que não podem fazer, mas é uma forma e a gente tem que explicar aqui para vocês. Então, acalme seu corpo quando ele está acelerado pela emoção. O que que a gente pode sugerir? Um exercício intenso ali, né? Quando a gente faz essa prática junto, eu me levanto e faço 10 polichinelo assim com o pessoal. Vamos aqui, gente, 10 polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, e fazemos 10. E a gente sente depois, põe a mão no peito e sente o nosso coração, né? A gente percebe que a gente dispensou uma energia e essa é a intenção. Lembre que quando a gente fica em ansiedade, a gente retém toda uma energia que está pronta para lutar ou fugir. Então, quando você faz um exercício intenso, você dispensa essa energia. Por isso que está aqui, ó, gaste a energia física armazenada em seu corpo correndo, caminhando rápido, pulando, jogando basquete, levantando peso, etc. Ou simplesmente fazendo um pique no lugar, você pode fazer, né? É uma possibilidade. Então, isso já é cientificamente provado que nos auxilia a regular a emoção. O P de TIP, nós temos dois momentos. Nós temos a respiração compassada e o relaxamento muscular. Vou falar primeiro da respiração compassada. A respiração compassada, ela nos ajuda a regular, num desacelerar. Então, nós vamos fazer algumas formas de respiração. Nós vamos fazer a respiração abdominal profunda, você coloca a mão no seu abdômen, inspira, retém o ar por 4 segundos e solta pela boca. Você pode fazer com uma outra contagem, eu já compartilhei, vou compartilhar com vocês novamente, um relaxamento na cadeira, onde eu faço uma ronda 4-4-6, inspira 4, segura 4 e solta 6 segundos, libera todo o ar do pulmão. Uma técnica para a gente relaxar em momentos de crise também, tá? Então, expire mais devagar do que inspira. Por exemplo, 5 segundos de inspiração e 7 segundos de expiração, percebe? Por que que é mais? Para a gente sentir todo o ar saindo, se conectar com essa expiração do ar. Então, respiração compassada, ela nos ajuda a regular as nossas emoções também, porque ela regula a respiração e desacelera, né, o batimento cardíaco também. O outro P fala de relaxamento muscular, é de progressivo o outro P. Então, para acalmar-se, pareando o relaxamento muscular com a expiração. É exatamente isso que vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar para vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, o vídeo que eu preparei. Então, enquanto faz respiração abdominal profunda, tensione seus músculos corporais, não exagere para não causar câimbras. Observe a tensão em seu corpo, olha o mindfulness. Observe a tensão em seu corpo, mas é só para observar. Enquanto expira, diga mentalmente a palavra relaxe. Libere a tensão e observe a diferença em seu corpo. Fiquem tranquilos que eu preparei um vídeo especial para vocês fazerem um relaxamento na cadeira, tá bom? Tá aí o recurso.
Habilidade TIP, habilidade para sobrevivência à crise. Então, nós vimos aí as 3 ferramentas da noite. Accept, autoacalmando-se, Improve, eu vou deixar para vocês de tarefa de casa. Já separei os vídeos para vocês, para que vocês treinem habilidades de sobrevivência à crise. São maravilhosas todas essas ferramentas. O nosso tempo aqui não é possível ver todas elas, mas eu estou deixando para você uma dica importante essa noite. Monte seu kit de sobrevivência. Gente, presta atenção nisso. Nós precisamos nos conectar ao circuito da sensação como antídoto da ansiedade. Guardem essa frase. Então, se eu sei disso e tenho antecipadamente na minha mochila, na minha bolsa, no meu carro, no meu escritório, lá em casa, um kit vai me ajudar. E o que deve ter nesse kit? Eu deixei algumas imagens para sugerir para vocês. Se é conexão sensorial, nós separamos aquilo que para nós é efetivo. Então, se eu, por exemplo, que eu gosto de chá, né? Então, eu não vou, se eu estou ansiosa, nervosa, o café não vai me ajudar. Mas um chá, dependendo do chá, pode me ajudar. Então, eu posso ter um sachê no meu kit de um chá bem especial. Eu posso ter um sachê de cheirinho, né? Eu posso ter uma bolinha para massagear ou qualquer objeto com uma textura bem gostosa. Uma essência, um perfume. Um balão, porque eu posso estar em crise de ansiedade, e aqui é uma manobra que a gente usa muito para orientar quem entra em pânico. Então, você dá uma tarefa para encher o balão, inspirando e soprando e contando até 10, e depois esvazia, respira e volta a encher. Você pode ajudar a pessoa até que ela se habitue a saber fazer isso sozinha. Tá legal? Isso é uma manobra super efetiva para pânico. Um chocolatezinho, né? Pode ser diet, pode ser da sua preferência, uma barrinha de cereal. Você pode ter um lencinho umedecido, como eu falei, um sabonete cheirosinho na sua bolsa para ir lavar o rosto, especial só para essa situação. Você pode ter fotos de ambientes super agradáveis ou da viagem que você fez, que você possa contemplar e aquilo trazer boas memórias. Você pode ter uma música separada, uma playlist no seu celular que lhe acalme, ou um relaxamento. Vocês estão percebendo? Nós estamos montando um kit de sobrevivência. E essa é uma orientação desse treinamento também. É uma orientação de terapia comportamental dialética. Termos o nosso kit de sobrevivência. Para finalizar hoje, talvez alguns de vocês já tenham visto a técnica Grounding. Então eu trouxe, quem não viu, vamos conhecer aqui, super prática, e tem a ver com autoacalmar-se, tá? O que você vai buscar? Você está ansioso? Está nervoso? Não consegue se acalmar? Usa essa técnica, ela é fácil. Busque 5 coisas que você pode ver e descreva. Ah, eu estou vendo o quadro, o vaso, a luminária, o ventilador e a porta. 4 coisas que você pode tocar. Ah, a garrafa, entende? Busque 4 coisas que você pode tocar. E ao fazer isso, se conecte em mindfulness, no momento presente, descrevendo e se conectando à sensação. Por quê? Porque é o circuito da sensação que faz desgrudar do pensamento ruminativo que está provocando sua ansiedade. 3 coisas que você pode ouvir. Ah, o som do pássaro, a música, né, enfim. 2 coisas que você pode cheirar. E faça com calma, não rápido assim como eu estou fazendo. Aqui eu estou explicando. Faça isso em mindfulness, com calma, sentindo o aroma, descrevendo, percebendo seu corpo enquanto percebe o cheiro, tá? E uma coisa que você pode degustar. Pegue alguma fruta, algo que você pode degustar, e ao degustar, deguste em mindfulness também. Perceba a textura, o sabor, a crocância, a maciez, sabor na boca, antes de engolir, faça devagar. Bom,
Hoje nós falamos sobre habilidades de sobrevivência à crise. Durante a semana eu espero que você assista as 3 outras ferramentas e pratique Mindfulness na cadeira, um vídeo preparado para vocês, tá legal? Nosso próximo encontro, dia 23 de outubro, 7º encontro, Jornada Mochila Cheia. Um abraço, um beijo grande para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.